E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, o tio Igor também está bem e vamos para mais uma aulinha de teatro. Bem, nas últimas semanas, nas últimas aulas, a gente estava comentando sobre imaginação, estávamos comentando sobre criatividade. Falamos, discutimos algumas coisas, depois assistimos o filme, filmaço da Mary Poppins, um sucesso do cinema, em todo o mundo. O Igor deu até dicas de alguns outros filmes e agora a gente vai continuar falando sobre esse tema que é tão amplo, tão gostoso. E na aula de hoje o tio Igor vai dar algumas dicas de como ser mais criativo. Bem, senhoras e senhores, o assunto de hoje ainda é criatividade. A gente está comentando sobre esse assunto, já tem algumas aulinhas, há bastante tempo, não é mesmo, pessoal? E a gente já entendeu, o que é a criatividade, a gente já discutiu sobre isso, a gente já conversou sobre isso dentro da sala de aula e hoje o tio Igor quer, de fato, que vocês sejam alunos mais criativos, E a criatividade a gente vai utilizar ela em várias partes, em qualquer aula, em qualquer situação. Nós podemos trabalhar a criatividade, por exemplo, dentro da sala de aula, numa aula de artes, numa aula de português, que eu preciso escrever num texto, ou em um desenho, eu preciso ser criativo em pegar e fazer um bom desenho. Eu preciso ser criativo na aula de educação física, em pensar em alguma coisa nova. Eu preciso ser criativo na aula de música. Então, a criatividade está em todo momento, inclusive nas brincadeiras. Eu posso ser criativo em imaginar e criar uma nova brincadeira, um novo estilo de brincar. Então, a criatividade está presente a todo momento da nossa vida, tá? Então, quando a gente, o que a gente espera de uma pessoa criativa? Falando, nossa, aquele colega meu, ele é muito criativo. O que a gente pensa? Logo, a primeira coisa que a gente pensa é, ele consegue imaginar coisas novas, ele consegue, de fato, ali ter grandes ideias, Então, se eu falo, nossa, aquele colega meu, ele é muito criativo, porque ele tem grandes ideias. E, na verdade, a gente vai ver que essas novas ideias, essas grandes ideias, será nada mais, nada menos do que a criação de algo que ainda não existe. Então a gente vai ver isso logo mais à frente, tá certo? Bem, então a criatividade, o que é a criatividade para a gente conseguir dar continuidade? O tio Igor já comentou com vocês isso dentro da sala de aula, mas eu só vou reforçar mais um pouquinho na nossa aula de hoje. Então, criatividade. Vamos ler com o tio Igor? Olha lá. Criatividade e 2 pontinhos. Habilidade nata ou adquirida para criar, inventar ou inovar. O tio Igor já sabe, vocês já sabem, na verdade, que o tio Igor gosta de não simplesmente ler por ler. A gente tem que entender o que isso está querendo falar para a gente. Então, habilidade. O que é uma habilidade? Já falei. Habilidade é, por exemplo, o tio Igor tem habilidade em teatro, a tia Aline tem habilidade em música, a tia Miriam tem habilidade em inglês. Da mesma forma que o tio Igor não tem habilidade com música, não tenho habilidade com dança, eu sou horrível, minha coordenação motora é péssima. E, consequentemente, e por conta disso, eu não consigo nem tocar num instrumento e nem dançar, porque eu não consigo. Agora, com teatro, eu gosto, eu sei, e eu tenho habilidade em teatro. E aí, então, a gente entende o que é habilidade. Nata ou adquirida? O que é isso, tio Igor? Nossa, o tio Igor vem com cada palavra complicada, que ele está fazendo? Mas vamos lá. Nata. Nata é quando a gente nasce com aquilo, Mas eu também já coloquei para vocês que eu não acredito nisso. Eu acredito que todo mundo tem capacidade de ter novas habilidades, de adquirir novas habilidades. Ué,
Se vocês têm um professor de teatro, um professor de música, um professor de inglês, uma professora de música, uma professora de inglês e educação física, é porque a gente acredita que vocês vão conseguir aprender sobre teatro, aprender sobre música, aprender sobre inglês, aprender sobre educação física. Então, todo mundo tem o total conhecimento de aprender uma coisa nova. O tio Igor comentou, eu não sei tocar nenhum tipo de instrumento musical, mas se a tia Aline me der aula, eu vou aprender, assim como vocês. Então, a criatividade, algumas pessoas defendem que elas nascem, mas o tio Igor acredita que a gente adquire, por isso adquirida, tá? Então, por isso que a gente tem essa capacidade de ter mais criatividade. E é isso que eu quero hoje aqui com vocês. Dar algumas dicas para que a gente possa ter mais criatividade. Então, habilidade nata ou adquirida para criar, inventar e inovar. Por que inovar está destacado, tio Igor? Porque aí é o ponto, quando eu crio algo novo, eu estou inovando, né? Quando eu crio algo que não existe, ele é inovador, é uma ideia inovadora, né? Então, vamos continuar? Próximo. Então, ser criativo, tio Igor. Como que eu vou conseguir ser mais criativo? Tendo um olhar atento. O que é isso, tio Igor? Tá. É você, basicamente, ser curioso. Então, você tem que ser curioso com as coisas. Então, perguntar sempre, como que isso funciona? Ou, melhor, por que isso funciona assim? Então, por exemplo, eu tenho aqui, está aqui comigo do meu lado, eu tenho um carregador do meu celular. Ai, meu Deus, caiu até a caneta. Vamos lá. Então, por que ele funciona desse jeito? Por que eu tenho que conectar ele aqui e colocar na tomada? Eu sei, tio Igor, porque na tomada é onde ele vai carregar, é onde ele vai dar energia para o seu celular. Mas por quê? Por conta disso. Então, sempre se perguntando. Porque se é algo, por exemplo, que depois você pensa em inovar, em criar alguma coisa nova, você precisa entender como funciona. Lógico, a gente não vai entender, a gente não vai criar um novo estilo de carregador, Mas, por exemplo, uma brincadeira. Chega um colega seu e fala, nós vamos fazer uma brincadeira que vai ser assim, assim e assim. E aí você vai perguntar, por que vai ser assim? Aí o seu colega vai te explicar. Porque eu quero que vocês façam isso, para depois fazer isso e depois fazer isso. Aí você, como uma pessoa criativa, vai virar e falar assim, mas e se a gente fizer desse jeito ao invés do jeito que você está colocando? Aí seu amigo, nossa, é verdade, Que criativo, parabéns. Então, para que você consiga, pensar em uma coisa nova, uma ideia nova, você precisa antes entender como as coisas funcionam. A mesma coisa, por exemplo, com o tio Igor, Olha, chega o tio Igor na sala de aula e vai dar uma brincadeira para vocês, E vocês vão pegar e falar, tio Igor, o senhor não pode dar uma outra brincadeira assim, 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 assim? Porque vocês já entendem que aquela aula do tio Igor eu vou fazer uma brincadeira e talvez eu vou aceitar uma outra ideia. Então vocês foram criativos, você teve um olhar atento para as coisas. Resumindo tudo isso que o tio Igor falou, é enxergar novas oportunidades onde ainda ninguém viu. Ou seja, ser criativo é sair na frente. É realmente ver, criar alguma coisa que ninguém ainda criou, que ninguém ainda pensou. E por isso é criativo. Certo? Vamos lá mais para um próximo slide. Olha lá, tem o meu cérebrozinho andando de skate, deslizando, curtindo ali, arrasando. Bem, então eu tenho aqui
o poder do ócio criativo. Eu não vou explicar para vocês aqui todo, né, o conceito de ócio, mas basicamente ócio é descansar, para vocês entenderem, ok? Então, é o poder do meu descanso criativo, ok? E para que serve isso, tio Igor? Olha, por exemplo, o pessoal que trabalha com artes, né? Por exemplo, eu, a tia Aline, né? Grandes pintores, pessoas que desenham, pessoas que escrevem peças de teatro, pessoas que escrevem filmes, pessoas que fazem novelas, né? Que trabalham na televisão, por exemplo, youtubers, por exemplo, também, né? Agora também, pessoal, os digitais influencers, né? Que estão ali no celular e tudo mais, eles precisam a todo momento ser ou serem criativos. Eles precisam, e principalmente, sair na frente, porque é um mercado, né? Então, eu quero vender alguma coisa, eu vou lá e crio algo diferente, né? A televisão, preciso criar uma novela, um filme diferente a cada momento. Só que às vezes a gente vai ter algo chamado bloqueio criativo. Então você vai estar lá, nossa, eu preciso pensar em uma ideia. Só que eu não consigo. A minha cabeça fica... Eu não consigo ter uma nova ideia. Por quê? Uai, gente, o nosso cérebro pensa em um monte de coisa ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo eu tenho que pensar na tarefa que a tia passou. Ao mesmo tempo eu tenho que pensar na tarefa talvez que o tio Igor passou. Eu tenho que pensar talvez na tarefa que a tia Aline passou. E eu tenho futebol, eu tenho balé, eu tenho a dança, eu tenho judô, eu tenho que fazer minhas atividades, eu tenho mais aula de inglês, eu tenho uma outra aula, eu tenho que ir na casa da minha avó, eu tenho que ir na casa da minha tia. É muita coisa para o seu cérebro num dia só. E ele fica doidinho da Silva, né? Então, às vezes, quando eu vou falar assim, cérebro, você tem um monte de coisa para fazer, mas vamos lá, cria alguma coisa. Ele vai virar e falar assim para você: não. Então a gente tem isso é chamado de bloqueio criativo, quando o nosso cérebro chega para a gente e fala: não vou criar, não quero. Ele vai fazer o birro: não quero criar nada agora. Então o que você vai fazer com o seu cérebro para ele poder ficar tranquilo, né, e criar uma coisa nova? Você vai, tá bom, cérebro, vamos descansar. Então você vai lá, vai deitar no sofá, colocar os pés para cima e tentar esquecer das coisas. E principalmente o ócio criativo, o que é, tio Igor? Eu assisti um filme, eu ler um livro, né, fazer um desenho, assistir a televisão, ou ver alguma coisa no celular, um vídeo. O que eu estou fazendo, na verdade? Eu estou ficando à toa? Não. Eu estou ali fazendo um ócio. Eu estou fazendo um descanso do meu cérebro para que ele consiga pensar em coisas novas. Então, vamos supor que eu quero uma ideia nova, faço o meu cérebro descansar, ele vai ficar tranquilo e vai falar assim: não, agora eu estou relaxado e agora eu vou conseguir pensar em uma coisa nova. Aí sim ele vai funcionar do jeito que você quer que ele funcione, né? Mas aí nisso, eu estou assistindo um vídeo ali no meu celular, deixa eu pegar ele aqui, estou vendo um vídeo ali nele, né? Deixa eu colocar aqui, estou vendo um vídeo ali, ok, de repente, pum! O que acontece? Eu tenho uma nova ideia. Olha que legal. Então, a partir do momento em que eu descanso o meu cérebro, eu até deixei agora a aula um pouco mais calma, com uma voz um pouco mais calma, para até o nosso cérebro ficar mais calmo. E aí, de repente, eu tenho uma nova ideia, né? Eu vendo um vídeo no meu celular, eu tive uma nova ideia. Mas por quê? Porque eu estou estimulando o meu cérebro com coisas novas, um vídeo novo que eu estou vendo no YouTube, por exemplo, mas ao mesmo tempo eu também estou relaxando ele. Então, aí é que está a gente ter esse descanso criativo, né, para ter novas ideias. Bacana, né? Então, o que a gente já viu de dicas para ser criativo?
ter o olhar atento para as coisas, né? Por que isso funciona assim? Às vezes você não precisa perguntar, mas você se pergunta na cabeça, né? Por que aquilo funciona assim? Por que aquilo é assim? Interessante. Cérebro, preciso pensar. Ele vai falar, não. Então vamos descansar um pouquinho. Descansou, o cérebro relaxou. E aí, novas ideias. Por isso que tem alguns médicos, por exemplo, que recomendam que aquele cochilinho depois do almoço é muito importante para a gente. Então, vocês vão almoçar, vai chegar para o papai e para a mamãe de vocês, para o responsável, e falar, estou indo relaxar o meu cérebro, tá bom? 30 minutinhos. E vai lá e dá uma descansada. Mas não pode passar disso, senão meu cérebro relaxa demais e aí eu perco a minha produtividade. Aí eu vou ficar cansado o dia inteiro. Então, só 30 minutinhos, hein? Bem, então, entendemos essa parte. E aí, quero que vocês reflitam agora também qual projeto, qual ideia, qual assim, o que vocês fizeram, né, de vocês aí, aquilo que vocês já trabalharam, qual o trabalho que vocês já fizeram, que é muito criativo, né? Nossa, aquela ideia minha foi muito criativa, então quero que vocês pensem sobre isso também, tá? Pensem qual que foi a minha ideia mais criativa que eu tive, tá? Bem, então, algumas frases aqui que o tio Igor separou para vocês. Inovação é a exploração com sucesso de novas ideias. Inovar é explorar novas ideias. E isso gera para a gente um sucesso, né? A turma vai gostar. Parabéns, aquela ideia foi muito boa. Por quê? Você explorou novas ideias, aquilo que o tio Igor falou, aquilo que ninguém ainda fez. Mas tem um detalhe. Toda vez que eu tenho uma nova ideia, toda vez que eu tenho um novo projeto acontecendo, toda vez que eu tenho um novo trabalho para fazer, consequentemente eu tenho novos desafios. Então, por exemplo, se eu tenho uma nova ideia e ninguém sabe como fazer, eu vou ter que pensar e criar, por isso eu vou ter novos desafios. Por isso que a gente nunca pode desistir. Então, por isso que a gente tem que continuar criativo. Eu tenho uma nova ideia, eu tenho um novo desafio, mas eu tenho uma nova ideia para superar aquele desafio. Aí eu tenho um outro problema, e eu tenho uma outra nova ideia, e assim eu vou. Então, por isso que novas ideias, eu tenho novos problemas, né? Mas aí eu penso em uma nova solução, penso numa nova ideia, e aí eu consigo, no final, tornar aquilo que eu estava pensando possível. E aí, então, que a sua ideia, ela só será de fato inovadora se ela sair do papel. Como assim, tio Igor? Você só vai ser uma pessoa criativa se você pensar e tirar do papel, ou seja, fazer acontecer. Então, se eu tenho uma nova ideia de brincadeira, eu vou para todo mundo e falo, a minha nova ideia de brincadeira é essa, e eu quero que funcione dessa forma, e quem está comigo? E aí todo mundo, eu! E aí a gente vai e faz a sua nova brincadeira, a sua nova ideia, e você vai ser aquela pessoa inovadora, aquela pessoa super criativa. E criativa nos mínimos detalhes, como eu falei. Não precisa aqui ser algo uau, mas é nas pequenas coisas, no dia a dia, é uma brincadeira, é uma ideia em casa, né? é uma ideia na escola, uma ideia numa viagem que vocês forem fazer, enfim, ser criativo não é só em momentos assim especiais, é a todo momento, e a gente vai exercitando isso. Né? Então, se eu consigo ser criativo nas pequenas coisas, depois eu consigo ser criativo nas grandes coisas também. E quando todos vocês estiverem mais velhos, o tio Igor bem velhinho já, né? Eu quero saber, nossa, aquele aluno lá meu, nossa, ele era muito bom e ele teve uma ideia muito boa e revolucionou todo o mundo. Então, isso começou com as pequenas coisinhas que vocês estão aprendendo aqui com o tio Igor. Tá certo? Bem, já acabando a nossa aula, acho que a nossa aula hoje foi um pouquinho mais longa, tá? Mas as grandes ideias surgem da observação dos pequenos detalhes. Então, essa frase é um cara famoso chamado Auguste Cury que traz essa frase pra gente. Então, de novo,
As grandes ideias surgem da observação, do olhar atento dos pequeninos detalhes. Então, boa ideia aqui, e eu vou lá e sou criativo, né? E consigo ter uma nova ideia. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ficar comigo aqui até agora. Espero que vocês sejam alunos mais criativos, que a gente possa usar essa criatividade não só para o teatro, mas para toda a vida de vocês. E a gente se encontra na próxima aula. Até mais, pessoal!